Olá, queridos e amados irmãos, mais um devocional. Hoje nós vamos falar sobre a esperança. Eu quero tratar deste assunto, a diferença entre a esperança produzida por nós e a esperança produzida em nós. A esperança produzida por nós é humana e traz desapontamento. A esperança produzida em nós é divina e traz consolo. Eu vou ler uma passagem no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3 e o verso 18. A Escritura assim nos diz: Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Todos nós nos defrontamos com impossibilidades. A vida, de vez em quando, nos traz problemas, perplexidades, para os quais parece não haver saída. Nós encontramos pessoas queridas e amadas passando por problemas que, humanamente falando, não têm solução. E até nós mesmos falamos assim: perdi completamente a esperança. Mas a esperança perdida é a esperança como uma perspectiva humana, produzida pelo homem. O que perdemos, na verdade, é o senso de expectativa e ardente desejo. Geralmente nós temos um anseio interior pelo progresso, pelo sucesso e pelo cumprimento dos nossos sonhos e planos mais acalentados. E geralmente, quando enfrentamos problemas, perplexidades, nós pedimos ajuda a Deus a fim de resolver as coisas de acordo com nossas pressuposições. E quando o Senhor não satisfaz as nossas expectativas, ou não marcha conforme o nosso ritmo, é que perdemos a esperança. E é nesse contexto que eu quero falar de Jeremias. Ele está fazendo um processo de mudança em relação à esperança produzida por ele para uma esperança produzida nele, que vem do próprio Deus. Jeremias, ele profetizou por quase 30 anos. Ele esperava que o povo atendesse o chamado. O povo não atendeu. Agora ele não tem povo, ele não tem cidade, ele não tem templo, ele não tem rei. E agora ele está desesperado. Ele diz que ele perdeu a esperança no Senhor. Na realidade, Jeremias, ele se tornou um homem de profunda esperança. Mas ele não experimentou esse tipo de esperança de imediato. Ele experimentou a esperança verdadeira produzida nele quando as orações pareciam sem respostas, quando o seu anseio pelo povo não se cumpriu e quando já se achava exaurido por completo. Aqui em Lamentações, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 18, nós podemos ver esse tipo de esperança que ele tinha. Uma esperança produzida por ele, com uma perspectiva humana. E vejam como ele se sente, né? Ele se sente aqui sozinho, na escuridão, se sente rejeitado e talvez até perguntando por que Deus não tinha apreciado seus esforços por tantos anos como profeta. Ele se sente sozinho e abandonado. E quando orava, parecia que não havia resposta. Ele diz isso no versículo 8, quando diz assim: Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Verso 9. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso em emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia.
fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto, quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza. E afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Vejam aqui como ele se concentra em si, aliás, nele mesmo, né? Ele diz: minha oração, minhas veredas, meus caminhos, deixou-me, me pôs como alvo a flecha, meus rins, fui feito um objeto de escárnio, fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto, quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza, afastaste da paz a minha alma. Ele diz: esqueci-me do bem. Então, repetidas vezes, Jeremias, ele retorna ao que tinha acontecido. Ele fazia mau uso da memória para enfocar de novo todos os seus desapontamentos. Ele diz: esqueci-me do bem. Então, a esperança dele era que Deus iria atender seu chamado. E aquilo, né, estava engolfando sua alma. E ele esperou por isso que Deus de fato atendesse a sua expectativa. Porém, o lamento de Jeremias atinge o ponto mais alto com o seu clamor, quando disse: já pereceu a minha força, aqui no versículo 18. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lamentações 3 e 18. Então é o clamor do desespero. É o ponto crítico do lamento de Jeremias. A esperança desapareceu do coração do servo sofredor de Deus. Mas aqui nós podemos ver uma mudança em Jeremias. Ele deixou de olhar para a sua própria miséria e agora ele lembra-se da misericórdia de Deus. É verdade que ele continua sentindo dor e sofrimento, mas também ele se lembra da fidelidade do Senhor e isso lhe traz esperança. No versículo 19 ele diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro em mim. Verso 21, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Então vejam que houve uma mudança. Nós somos grandemente abençoados quando desejamos Deus por Deus, e não pelo que Ele realiza como cumpridor de nossos planos. É nesse nível mais elevado que nasce a esperança. E a esperança nasce quando morrem as nossas falsas esperanças de fazer com que o Senhor obedeça nossas ordens. Jeremias, ele se concentra no Senhor e não em si mesmo. E declara que pode ter esperança. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. A verdadeira esperança não é uma capacidade produzida por meios humanos, e nem adquirida mediante atitudes corretas ou pensamentos positivos. A esperança duradoura não é um ocasional anseio para que Deus atue em nosso favor. A esperança verdadeira é uma inabalável confiança de que Ele é a nossa vida, agora e para sempre, e que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem potestades podem separar-nos dele. Nós precisamos reconhecer Deus como o Senhor soberano. Precisamos estabelecer a ordem das coisas, o reino de Deus, a comunhão com Ele, a disposição de realizar a sua vontade. 12. Disse bem quando chamou a esperança de alquimia divina, que transforma o metal ignóbil da adversidade em ouro. Meus amados, muitas vezes, durante a aflição, o sofrimento, nós temos uma crise de incredulidade.
E a incredulidade nos leva a ver Deus por meio das circunstâncias. E assim vem o desespero. Mas a fé permite que vejamos nossas circunstâncias por meio da realidade divina. Isso traz esperança, traz consolo, traz paz. Ele que está lembrando de Deus, ele tem consciência da misericórdia divina. Essa misericórdia que pode ser traduzida por amor leal. Ele lembra da compaixão, ele lembra da fidelidade. Isso traz esperança, a esperança que vem de Deus. Ele começa a refletir e agora ele faz uma confissão de fé. Na verdade, a lamentação é diferente da murmuração. Enquanto a murmuração termina em blasfêmia, a lamentação termina em ação de graças. Ele lembra dos atos de Deus no passado. Ele diz no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Ele lembra dos atos passados de Deus. E ele lembra do perdão. E ele lembra da forma como Deus graciosamente ajudou o seu povo. Ele pode lembrar o que Deus disse a Josué, em capítulo 1, verso 5, quando diz assim, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Quando lembramos das misericórdias de Deus no passado, temos uma perspectiva confortadora do futuro. Isso nos traz paz e esperança. Em seguida, Jeremias, ele lembra das compaixões do Senhor que nunca falham, elas não têm fim. Mas essas experiências, elas precisam ser atualizadas, renovadas, repetidas a cada dia. Jeremias, ele lembra que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. No versículo 23, ele diz, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então a esperança nasce dia a dia, a todo momento, em cada desafio, em cada crise. As misericórdias de Deus não apenas se renovam a cada manhã, mas elas transformam as noites em dias. Vai passar, vai passar. A fonte sublime da esperança está na comunhão constante com o Senhor, que nos criou para si mesmo e que, conforme sua integridade, deve desfazer toda fonte competitiva de esperança. Que forma competitiva de esperança é essa? É essa que nós produzimos por nosso desejo, por nossa perspectiva humana. Ele disse assim, a minha porção é o Senhor, só isso. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ele não tem povo, não tem cidade, não tem mais um templo, não tem mais rei, mas ele tem o Senhor. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. No versículo 25, 26, ele diz assim, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então vejam aqui que houve uma mudança em Jeremias, aliás. Uma mudança de expectativa. Enquanto ele pensava em si, trouxe desapontamento. Mas quando ele olha para Deus, traz a verdadeira esperança, a paz. Meus queridos e amados irmãos, o Senhor é nossa herança, o nosso quinhão. Somos fortalecidos por aquilo que não pode ser consumido e nem destruído. Deus é nossa fonte eterna de força, de esperança e bênção. Nossas circunstâncias mudam, bem como nossos sentimentos sobre elas. Mas Deus é sempre bom, amoroso, misericordioso. O nosso Senhor nunca muda. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Edificar a vida sobre aquilo que está sempre mudando é dar lugar à inquietação e às decepções, mas construir sobre o que é imutável e eterno
Isso traz paz e confiança. Que Deus nos abençoe. Vamos lembrar, meus amados, do nosso versículo devocional, em 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e em nós. Obrigado pela esperança que temos do Senhor. Essa esperança que não foi produzida por nós, mas produzida em nós como um dom do Senhor. Muito obrigado, Deus. Eu te peço, Deus, por teu povo, nesse momento de dificuldade, que possamos elevar nossos olhos e esperar completamente no Senhor. Oramos no nome santo e precioso de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo.